Boa noite. É chegado o momento de iniciarmos as nossas reflexões sobre o estudo do livro A Obsessão Silenciosa. Hoje nós estamos iniciando um novo capítulo. Agora, no capítulo 5, nós iremos iniciar a temática, o plano existencial e a obsessão. Teremos vários encontros dentro dessa temática. O primeiro deles será hoje. O livro A Obsessão Silenciosa faz parte do projeto Espiritizar, da série Saúde Espiritual. Vamos, então, para a nossa introdução, refletindo numa mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 4, separamos uma passagem para refletirmos. Emmanuel nos diz o seguinte: jamais desdéns a posição em que te encontras. Busca valorizá-la por todos os meios ao teu alcance, a fim de que teu esforço seja uma fonte de bênçãos para os outros e para teu próprio círculo. Nunca esqueças de aproveitar o tempo na aquisição de luz, enquanto é dia. Então, Emmanuel nos chama a atenção para algo muito significativo, quando ele inicia dizendo assim: jamais desdém, jamais desvalorizes a posição em que te encontras. Observa com preciosidade as oportunidades, as situações que a tua encarnação atual te possibilita em termos de crescimento, de aquisição de luz, de discernimento espiritual. E por isso ele continua dizendo: busca valorizá-la por todos os meios ao teu alcance, a fim de que o teu esforço seja uma fonte de bênçãos para ti e para teu próprio círculo de pessoas que fazem parte da sua vida e que, direta e indiretamente, recebem a influência da qualificação que esteja fazendo com a tua própria existência. Então, é importante refletirmos nisso. A espiritualidade deixa bem claro para nós que a encarnação atual é a melhor que estamos tendo ao longo de diversas outras. Então, podemos e devemos extrair o máximo de proveito dessa oportunidade encarnatória, em termos de autoiluminação, de autoconhecimento, de vivência do bem, de despertar consciencial para a imortalidade que trazemos dentro de nós. E fechando essas reflexões, Emmanuel diz: nunca esqueças de aproveitar o tempo na aquisição de luz, enquanto é dia. É interessante, porque essa experiência, essa expressão "enquanto é dia", ela se refere
ao momento atual, enquanto possamos aproveitar ao máximo o dia de hoje. Mas aproveitar, claro, com equilíbrio, com discernimento espiritual. É isso que Emmanuel aqui nos chama à reflexão. Então, o nosso tema, plano existencial e a obsessão. A partir dessa lição, iremos começar a refletir sobre o plano existencial que cada um de nós traz. Sobretudo, aqueles que, tendo encontrado na doutrina espírita, perceberam a sintonia e a resposta para as muitas questões existenciais que trazia. Isso é muito significativo, porque por trás desse discernimento está o fato de termos sido coparticipantes de escolhas, de definições, de provas que iríamos passar durante a nossa reencarnação. Então, plano existencial. Mas a questão aqui que vai nos chamar muito a atenção é e a obsessão. O que é que a obsessão faz que repercute no nosso plano existencial? É isso que nós iremos começar a nos esclarecer dentro do livro A Obsessão Silenciosa. E inicia dizendo assim: uma das questões mais importantes a serem refletidas como um antídoto às obsessões é o plano existencial, composto de programa e propósito existenciais. Há uma tendência dos espíritos interferirem na efetivação deste plano, agindo assim, criam obstáculos refletidos em nosso equilíbrio existencial. É claro que aqui se refere aos espíritos desequilibrados, obsessores, que interferem nesse planejamento existencial que trazemos. Mas o primeiro ponto aqui importante para destacarmos é o conhecimento e o reconhecimento da existência desse plano. Nós estamos reencarnados sob uma espécie de contrato que assinamos com a espiritualidade, a fim de termos certas diretrizes, certas definições na nossa caminhada reencarnatória atual. É em cima disso que nós iremos refletir a partir desse estudo de hoje. Então, ter conhecimento da realidade desse plano pode e deve se tornar um antídoto às obsessões. Veremos como isso acontece. O plano existencial está diretamente ligado à nossa programação reencarnatória. Está relacionada
ao cumprimento das leis divinas em nossa consciência e à prática das virtudes, que é a maneira que as cumprimos. Todos nós trazemos uma ou duas virtudes a serem desenvolvidas ao reencarnar. Então, é muito importante estarmos recebendo esses detalhes, dessas informações sobre essa programação existencial. Então, ela está relacionada ao cumprimento das leis divinas em nossa consciência. Isso significa que já havíamos estabelecido, antes da reencarnação atual, um entendimento sobre como se daria determinados objetivos e metas durante a nossa reencarnação. Mas, como o texto aqui nos diz, acima de tudo, isso está ligado ao cumprimento das leis de Deus em nossa consciência e à prática das virtudes, que é a maneira de as cumprirmos. Ora, meus amigos, a aquisição e a prática de virtudes só tem alicerce, só tem embasamento se estivermos despertando espiritualmente, acordando para a realidade do mundo espiritual. Porque o mundo materialista em que vivemos, a sociedade em que participamos, ela desdenha, ela ridiculariza a aquisição de virtudes, como nos é apresentada no Evangelho de Jesus. Virtudes como o perdão, a indulgência, a benevolência, o esforço em ajudar os outros, esquecendo um pouco de nós mesmos, não é alvo de motivação por parte do materialismo. E por isso, a aquisição de virtudes, que é a meta da nossa encarnação, ela precisa do esforço nosso para fortalecermos nas bases do conhecimento espiritual o alicerce para a conquista dessas virtudes. Também aqui nós somos alertados de que, normalmente, uma, duas virtudes, pelo menos, nós nos propomos a adquirir na nossa encarnação atual. Distinguir e perceber quais são é matéria relacionada ao nosso autoconhecimento, que vamos aprendendo na medida em que o equilíbrio emocional e espiritual decorrente do rico material, da abundância de instrumentos que a doutrina espírita nos possibilita, esteja sendo bem cuidado e aproveitado. A
cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Que virtude é essa? É o discernimento, essa capacidade que adquire a cada existência. Não se trata apenas da inteligência cognitiva e emocional, mas principalmente da inteligência consciencial. Então, aqui tem alguns pontos bem interessantes de refletirmos. Cada nova existência, o espírito tem mais capacidade no desenvolvimento da sua inteligência, do seu discernimento. Mas como o texto nos chama a atenção, a questão aqui não é inteligência cognitiva, representada pelo armazenamento de conhecimentos, mas a inteligência consciencial, que tem por base a assimilação do entendimento da nossa verdadeira natureza, a natureza espiritual, das leis divinas que se encontram em nossa consciência, do esforço que estejamos fazendo na conquista das virtudes que nos acompreciamos em adquirir antes da nossa encarnação atual. Aquela em que o espírito, que se refere à inteligência consciencial, é aquela em que o espírito vai gradualmente adquirindo conhecimento da verdade, trabalhando por meio da vontade os seus pensamentos e sentimentos, tornando-os mais condizentes com as leis de Deus. Então, é preciso trabalhar, a partir da nossa vontade, a construção de pensamentos profundamente renovados na luz espiritual que recebemos através da doutrina espírita, sobretudo, do Evangelho do Cristo, que é atualizado, complementado na revelação espírita. Então é preciso, de fato, que esse cuidado no material que esteja compondo os nossos hábitos mentais, os nossos sentimentos, tenham por delineamento a harmonia com as leis de Deus. Há mérito naquilo que nós aprendemos com as circunstâncias da vida. Lembrar das várias circunstâncias da vida é apenas cognitivo. Tem a ver com a memória. Já o que aprendemos com as situações da vida é consciencial. E é isso que conta na evolução. Então, a nossa atenção maior é com a inteligência consciencial. E ela vem exatamente
da aprendizagem, da vivência nas mais variadas situações da vida, daquilo que já entendemos como sendo mais importante na nossa vida: a aquisição e a expressão das virtudes. É para isso que devemos dar muita atenção. E como dissemos aqui a princípio, nesse trabalho, nesse esforço, não esperemos reconhecimento nem motivação do mundo, da sociedade, porque elas não têm esse discernimento, mas sim do entendimento espiritual que temos adquirido. O que é fundamental e se as provas pelas quais passamos nos promoverem a inteligência consciencial, enquanto espíritos imortais que somos. Ao passar pelas experiências, tornamos-nos pessoas melhores ou não. É isso que é essencial. Então, aqui a gente vai percebendo, né, a importância daquela orientação dada a nós no Livro dos Espíritos. O Santo Agostinho. É preciso analisarmos, se possível diariamente, até que ponto as nossas atitudes e decisões durante o dia foram positivas e construtivas para o nosso espírito, para a nossa individualidade. Porque só à medida em que isso esteja sendo percebido por nós é que estamos, de fato, promovendo a nossa inteligência consciencial. Teremos sempre o auxílio de nosso guia espiritual para superar nossas dificuldades e limitações, caso escolhamos o caminho consciencial de nos entregar ao bem, e teremos como recompensa a ascensão na hierarquia dos espíritos. Então, se de fato tivermos assumido um compromisso com a vivência do bem, com o esforço de harmonia com as leis de Deus, tenhamos por certo o apoio, a ajuda do nosso guia espiritual e de espíritos benfeitores que estarão junto a nós, nos amparando nesses objetivos, nos dando o suporte necessário. E isso é muito importante que estejamos bem lembrados e atentos, porque é um fato revelado pela doutrina espírita, esse apoio que recebemos dos espíritos do bem. Então, teremos sempre esse auxílio junto a nós. E a consequência maior é a nossa ascensão, o nosso progresso evolutivo. Os compromissos assumidos perante a própria consciência são contratos espirituais de importância verdadeiramente grave para todo espírito imortal,
que transita pela vilegiatura carnal. Então, nós estamos aqui aprendendo que há, de forma muito bem clara, compromissos que assumimos perante a própria consciência antes da nossa encarnação. E que são compromissos graves e importantes. É claro que à medida em que o nosso discernimento, o nosso entendimento espiritual da vida aumenta, mais passamos a ter a possibilidade, pela intuição, pela inspiração, de discernir esses compromissos que assumimos e como devemos pautar a nossa vida atual. O acordo realizado entre o espírito que vai reencarnar e a equipe dos tutores espirituais constitui contrato existencial de fundamental seriedade na consciência do indivíduo, por conter todas as tarefas de autoburilamento e reparação de resgate consciencial. Esse é o último tópico que estaremos refletindo no estudo dessa noite. Então, aqui, novamente, nos é trazido um melhor entendimento sobre esse contrato junto a uma equipe de espíritos, de tutores espirituais, e que, aí a parte mais interessante, contém detalhes de tarefas associadas ao autoburilamento, à reforma íntima, à reparação de resgate consciencial. Meus amigos, aqui a gente vai percebendo que à medida em que melhora o nosso discernimento sobre a existência desses contratos, mais nos munimos de recursos interiores na superação de influências, de processos obsessivos que tentam minar ou dificultar a realização desses compromissos, mas que, por outro lado, não nos faltará e não nos faltam apoio e amparo de tutores espirituais para o êxito nosso nesses compromissos. Então, deixamos aqui novamente o pedido para você que tem nos assistido, compartilhar, divulgar esses vídeos, participar junto de nós desse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Nós iremos ter, ainda hoje, no canal NEP, Paulo de Tarso, Paulo e Estevão de Caruaru, uma live às 9 horas da noite, com o Lucas Evangelista, lá de Limeira, São Paulo. Ele vai abordar e aprofundar junto conosco o tema Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. O Lucas Evangelista é um grande estudioso dos textos bíblicos e evangélicos e que, sem dúvida nenhuma, trará grandes reflexões para todos nós. Será hoje, a partir das 9 horas da noite, no canal, no YouTube, NEP Paulo Estevão Caruaru. Não percam esse evento. Grande abraço, uma boa noite a todos.